Fala rapaziada, boa noite pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Aqui é o Jonas Stelma, chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado, mas antes de qualquer coisa, a gente vai iniciar esse vídeo aqui falando de coisa séria, tá? Mas para que esse vídeo possa chegar a muito mais pessoas, peço para você encarecidamente, para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, que você ajuda muito, tá? Ajuda muito a gente, ajuda demais aqui o nosso crescimento, tá bom? Então deixa o like, inscreva-se, hypa o vídeo e compartilha para que nós possamos, de alguma forma, chegar a mais pessoas, tá? Eu não ia falar sobre isso, mas nos últimos dias todos nós fomos aí surpreendidos, né? Alguns sim, outros não, pelas notícias envolvendo o jornalista, youtuber, enfim, apresentador Darino Sena, né? Independentemente de qualquer posição, opinião ou rivalidade que tenha se criado ou não, né? Quando vemos um ser humano passando por um momento tão delicado, a primeira reação precisa ser de preocupação e de empatia. Quem trabalha com comunicação sabe que muitas das vezes a gente conhece apenas a versão pública das pessoas, né? Assim como vocês só conhecem a minha versão pública. Vemos que a gente vê quem está diante das câmeras apenas, né? Ouvimos opiniões fortes, críticas, debates acalorados, né? Mas quase nunca a gente sabe verdadeiramente o que aquela pessoa enfrenta todos os dias quando as luzes se apagam e ela volta para casa ou deixa de gravar. Eu faço questão de dizer isso porque o próprio Darino, em alguns momentos, né, já fez críticas e ataques até verbais, vamos dizer assim, direcionados a mim, a outros companheiros. Eu poderia ter respondido, eu poderia ter alimentado polêmicas, né? Mas escolhi não fazer isso. E sabe por quê? Porque, sinceramente, eu sempre tive a impressão que existia, vamos dizer assim, algo muito maior acontecendo na vida dele. Era perceptível que havia alguns sinais de alguém enfrentando dificuldades, né? Não cabe a mim, evidentemente, dizer quais eram esses problemas, o porquê isso não condiz a mim, isso pertence a ele e à família dele, mas era nítido, né, que existia um sofrimento, sabe, que muitas vezes as pessoas preferem ignorar e enxergar apenas o comportamento, né? Infelizmente, nós vivemos em uma época em que é muito fácil transformar sofrimento de alguém em meme, né, em piada, ou até mesmo, vamos dizer, em julgamento nas redes sociais. É isso mesmo que está acontecendo com ele depois que viralizou a imagem, né? As pessoas acabam esquecendo que por trás de um jornalista, de um apresentador, né, ou de qualquer outro profissional existe um pai, um filho, um amigo, um ser humano que também sente, que também sofre, e que também, de alguma forma, pode adoecer, né? Cabe ressaltar, meus amigos, que saúde mental não escolhe profissão, não escolhe idade, muito menos fama. Ele pode atingir qualquer pessoa mesmo. E quando isso acontece, a última coisa que a gente precisa fazer é de mais ataques ou de justificativas injustificáveis. É justamente nesses momentos que a nossa humanidade ela é colocada à prova. É muito fácil ser solidário quando tudo vai bem. Difícil é estender a mão quando alguém, né, precisa e está muito fragilizado. Por isso, hoje eu não quero lembrar de divergências, eu não quero lembrar de falas, enfim, mal colocadas, vamos dizer assim, né? Não quero lembrar de críticas, enfim, isso sinceramente perde completamente a importância diante da situação que ele também, a sua família, né, estão passando nesse momento. E de coração mesmo, cara, o meu desejo é que ele receba todo o apoio necessário, né, que ele tenha acompanhamento, como vem tendo, carinho da família, dos amigos, e consiga superar esse momento, né? Que Deus restaure aí a sua saúde, fortaleça a sua mente e possa permitir que ele volte a viver com mais tranquilidade. De repente fora das câmeras, mas viver com tranquilidade, né? E que essa situação também sirva de reflexão pra gente, né? Pra todos nós. Às vezes aquela pessoa que parece agressiva, impaciente ou até mesmo é considerada difícil por todo mundo, né? Ela pode estar travando uma batalha gigantesca e silenciosa que ninguém conhece. Antes de julgar, talvez seja melhor oferecer uma palavra de apoio, uma oração ou simplesmente o silêncio, né? Não rebater, é ficar em silêncio. O futebol, meus amigos, sempre vai existir, né? As discussões, elas sempre vão continuar, mas nenhuma delas vale mais do que a vida de uma pessoa. E de coração, eu desejo que o Darino Sena e sua família que isso tudo possa passar o quanto antes, que esse momento difícil passe o quanto antes, né? E, enfim,
e que ele possa se restaurar e cada vez mais possa voltar ainda maior, porque uma coisa a gente não pode negar, que ele é um grande comunicador. Então eu torço de coração que tudo na vida dele possa voltar ao normal, né? Enfim, que ele possa fazer os conteúdos, mais uma vez eu falo, era o único canal de pós-jogo de Bahia que eu fazia questão de assistir depois por conta da forma incisiva, mas só que acabou se escalando até o ponto das pessoas não quererem mais ficar ali do lado dele, e consequentemente quem tem um pouco de sensibilidade viu que estava acontecendo alguma coisa ali e foi escalando tanto que agora parece que perdeu o controle, mas graças a Deus agora ele está tendo ajuda e vai voltando as coisas ao controle, né? Eu ia sugerir para os amigos que fazem, né, canal do Bahia, que fazem conteúdo aí do Bahia, se a gente pudesse, seria interessante, o canal tá parado, o canal dele, né? A gente fazer uma rodada de lives lá no canal dele para arrecadar Pix, para arrecadar algum dinheiro, para que possa ajudar nesse momento tão fragilizado, né? Ao invés da gente ficar se batendo, um querendo destruir o outro, ou se não ficar botando musiquinha para o cara não utilizar ali a sua imagem, obrigando por números ou por ego, quem é maior, quem é melhor, porque nesse momento de fragilidade, todo mundo não se ajuda para cada um fazer um conteúdo ali, para fazer uma super live, para nem que seja 100, 200, 300, 500 reais, eu acho que já ia ajudar a família dele nessa situação mais complicada. Tá, meus amigos? Olha só, vamos lá, vamos falar de Bahia aqui, né? Porque o Bahia está se preparando para poder enfrentar a equipe do Vasco da Gama. O elenco voltou aos treinamentos, né, após 2 dias de folga. O Rogério Ceni, inclusive, iniciou a preparação já visando esse duelo contra a equipe do Vasco da Gama. A semana vai ser cheia, né, com vários dias consecutivos para treinamento. E isso, de alguma forma, me deixa preocupado. Porque parece que quanto mais o Bahia treina, menos o Bahia é bem treinado, vamos dizer assim, tá? O Rogério Ceni, ele trabalhou intensidade, né, e jogos em espaço reduzido, né, para poder aumentar a competitividade do Bahia, tá? E o Ceni vai ter uma semana inteira para poder montar a equipe e corrigir os problemas que vêm sendo apresentados aí nas últimas partidas, tá, meus amigos? Cabe ressaltar que Eric Pulga tá suspenso, tá fora da partida. A tendência é que Sanabria seja o substituto natural. Eu não faria esse movimento, eu colocaria o Eric Pulga para jogar ali na esquerda, mas parece que isso não passa na cabeça do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni prefere improvisar ele de zagueiro, mas lá nessa posição que ele pode render muito, o Rogério Ceni não pensa em escalar ele, né? Porém, existe até uma concorrência interna, o Juan Pablo corre por fora para ocupar esse espaço que é deixado do Eric Pulga. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o Sanabria merece mais essa oportunidade? Você gostaria, igual a mim, de ver ali o Pulga, o Juba jogando naquela posição, ou você daria uma oportunidade pro Juan Pablo, que tá voltando de uma contusão aí grave, tá? Em falar do Sanabria, cara, o argentino, ele continua perdendo espaço nessa equipe aí do Bahia. Ele custou cerca de 31 milhões de reais, tá? Ele tem um contrato extremamente longo. No segundo semestre, praticamente ele não entrou em campo. Agora, sem o Pulga, né, ele pode receber uma das últimas grandes oportunidades para tentar e convencer o técnico Rogério Ceni, tá bom? Falar rapidamente sobre o William José também, que é um assunto importante que cabe a gente frisar aqui, que ele continua sendo um dos artilheiros da equipe aí do Bahia, mas vive a sua pior sequência sem marcar na temporada de 2026, tá? E a cobrança, naturalmente, ela só tá aumentando. O que é o grande fator que faz com que isso esteja acontecendo? Falta de criação do meio campo? Falta de confiança do próprio jogador? Né? Ou é apenas uma má fase do centroavante? São esses 3 pontos que a gente precisa avaliar e entender o que está acontecendo com o William José, tá? E uma outra situação que eu gostaria aqui de trazer são as projeções que estão saindo, as projeções mais recentes aí, né, que o Bahia aparece sim entre os favoritos para conquistar uma vaga direta na Libertadores da América. O objetivo do clube, né, continua muito vivo, e a campanha para a diretoria, ela está sendo considerada consistente. Eu não acho que seja tão consistente, mas quando você olha a tabela e vê o Bahia em quinto, você percebe que se o Bahia estivesse fazendo algo, vamos dizer assim, um pouco melhor, né, não dando show, mas jogando um pouco melhor, o Bahia estaria brigando até pelo título. Essa é a grande questão. E uma outra informação, né, é o Lúcio Rodrigues, já está em Minas Gerais, tá? Lúcio Rodrigues fechado aí com o Cruzeiro. O Bahia pode até mesmo receber alguns valores em função dos mecanismos previstos na negociação envolvendo o atacante. Eu não sei quais são esses, mas existe ali uma porcentagem, eu não sei se de vitrine, existe alguma porcentagem ali, ou numa futura negociação, mas eu procurei entender, falei com pessoas hoje do Bahia, mas não tive resposta. Mas parece que o Bahia tem uma pequena
uma porcentagem mínima ali em relação a essa negociação, tá bom, meus amigos? E outra coisa que eu queria falar para poder finalizar aqui o nosso conteúdo, o Bahia conquistou mais um título estadual do Sub-20, então eu venho batendo na tecla constantemente que o Bahia, para mim, tem a melhor base do futebol brasileiro, né? Foram mais de 100 gols marcados nessa campanha e essa geração de base do Bahia, ela continua dando um show, chamando muito atenção no futebol brasileiro, tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, ouvir vídeos todos os dias, pra você ficar super bem informado. Um forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!